essa imagem que a galera vê de atleta profissional assim, é muito ilusória, porque são poucos os atletas que têm uma remuneração grande. No começo sofre mesmo. Realmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa assim, profissionalmente, que não seja jogar futebol. Se você lutar ali pelo que você quer, você vai conseguir, sabe? Isso eu acho que é uma mensagem que o esporte deixa muito. Tinha vezes que eu falava ou futebol ou a escola. Aí eu ia pro lado do futebol, porque é o que eu gosto mesmo. O handebol no Brasil ele ainda tem muito a se desenvolver. Tenho muitos amigos que jogam ainda e a maioria deles aí sobrevivem do futebol de salão e não vivem do futebol de salão, né? Então, sou um felizardo porque muita gente queria estar no meu lugar, buscando esse espaço, e eu acredito que estava no lugar certo na hora certa. Meu nome é Fábio Fujita, tenho 21 anos, faço administração no Mackenzie e atualmente eu faço estágio no Banco de Investimento Bank of America Merrill Lynch, na área de crédito. Meu nome é Eduardo Melo, tenho 30 anos, sou personal trainer, sou professor de educação física formado já há 10 anos. Meu nome é Henrique Zaidan Fernandes Botelho, tenho 21 anos, faço faculdade de educação física e atuo numa academia com treinamento funcional e musculação. Isso, eu jogo desde os meus 12 anos e joguei assim, categoria de base até os 18 e profissionalmente dos 18 aos 19. Comecei a jogar na escola, no Parthenon, com 12 anos e joguei desde os 12 aos 20 anos de idade. Meu pai foi jogador de basquete também, assim como eu, só com categoria de base. E tinha amigos em comum que eram diretores no caso do Clube Espéria. Eles me fizeram um convite, eu comecei a jogar e de lá eu tomei gosto e só fui parar agora só. Eu comecei a jogar futebol de salão com 18 anos, comecei até tarde a jogar futebol de salão, porque quando eu ainda estudava, quando eu ainda fazia o colégio, né, o colegial, eu jogava handball, por incrível que pareça. Cheguei a me federar como jogador de handball, joguei por 3 anos e também desisti quando tinha 17 anos, também não quis levar mais para frente. E o meu professor de educação física, na época, me falou que estava tendo uma peneira, uma seleção numa equipe de futsal em Guarulhos, né, que é o Impro. E aí eles me deixaram fazer um treino lá, onde eu fui super bem, fiz 4, 5 gols, se eu não me engano, no treino, e ficaram até bem empolgados assim comigo, né? E eu, que não tinha nem a ideia de jogar futebol de salão, de jogar profissionalmente, acabei me interessando porque realmente o técnico na época da Impro ficou muito empolgado, me elogiou bastante, conversava comigo e já passei a fazer parte da equipe na mesma semana, assim. O primeiro clube eu comecei primeiro a jogar em Guarulhos, foi quando eu comecei a levar um pouco mais a sério o handebol. Depois eu fui convidado a jogar na Metodista. Joguei por um tempo também na Seleção Paulista e joguei um ano na Seleção Brasileira. Joguei esse ano na Impro, que foi o ano de 2000 e 2001. Né? Depois acabei indo para a equipe de Osasco, né? Onde eu já era o primeiro ano de principal. Na equipe da Impro eu jogava como juvenil. Eu joguei de 2001 a 2008 no Clube Espéria, um clube ali da capital, ali na Marginal do Tietê. De 2009 a 2010 eu joguei no Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E de 2010 a 2012 eu joguei no Suzano. Fiquei lá por um ano na equipe principal do Osasco e acabou sendo interrompida a minha história lá no time de Osasco depois de 7 meses que eu estava jogando lá, que tinha sido formado um time. A gente sofreu um acidente de ônibus muito sério indo jogar no interior, jogar o Campeonato Paulista, onde 3 jogadores morreram e o time acabou naquela ocasião. Eu fiquei internado durante 3 meses também, foi um acidente bem sério. Então acabei saindo do Osasco e fiquei quase 5 meses sem jogar futebol, voltando depois com fisioterapia e acabei voltando a jogar no final de 2002, em dezembro, no final perto do Réveillon de 2002 para 2003. No final de fevereiro de 2003 eu fui chamado para jogar no Santos, né? Num desses jogos de extraoficiais aí, um amigo do técnico lá, uma espécie de olheiro, me chamou para ir jogar no Santos e eu acabei indo integrar a equipe do Santos aí em 2003. A gente tinha peneiras para
para jogar na seleção brasileira, então eu fui para Blumenau junto com 120 atletas, onde a gente ficou 10 dias treinando e jogando. Depois desses 120 tinha um corte para, se não me engano, 32 atletas e depois para 20 atletas, sempre nesse esquema. E aí até que no final ficaram os 16 atletas. Cara, em 2007, eu tinha 15 para 16 anos. E a gente jogou um campeonato, o paulista que a gente jogava sempre, eu estava no Espera na época. Fui muito bem, né, no campeonato, acabei pegando seleção de ouro do campeonato. No começo do ano teve uma convocação para a seleção brasileira de base, eu acabei sendo convocado. Fiz alguns treinos com a seleção, foi super legal, assim, acho que foi a melhor fase da minha carreira. Por algum motivo, não sei, eu fui cortado em uma das últimas fases lá, acabei não indo disputar um sul-americano que teve, mas acredito que foi a melhor fase da minha carreira, com certeza. Foi uma experiência legal, era um clube grande, era um clube de camisa, apesar de ser futebol de salão, né? Mas era meio ilusória, porque não pagava muito bem, o salário era bem baixo, até porque eu era novo ainda. E no final do ano eu acabei pedindo para ir embora do time, porque o salário atrasava, além de ser um salário muito baixo, ainda atrasava o salário, a gente ficava 2 meses sem receber. Então, num belo dia lá, eu me enchi e fui embora. Então, em 2010, de 2010 para 2011, eu tive uma lesão muito grave de tornozelo, eu rompi todos os ligamentos do tornozelo, tive uma fratura no tornozelo, né? E fiquei afastado 6 meses, com trabalho de fisioterapia, médico do clube e tudo mais. Consegui voltei super bem, graças a Deus precisei fazer a cirurgia. E logo que eu voltei eu estava muito desmotivado, não estava mais acreditando muito no meu potencial, passei assim por algumas dificuldades lá em Suzano. E aí eu optei por só jogar pela faculdade e continuar meus estudos. Foi uma opção minha, assim. Mas eu acredito que se você trabalhar forte e acreditar no seu sonho, você consegue. Eu talvez conseguiria abrir mão e hoje em dia tem outros sonhos, como eu falo, né? Mas sempre com o basquete do lado. Chegou uma época na minha vida que, assim, na época do vestibular, que eu tive que decidir se eu iria estudar ou se eu iria, de fato, virar profissional. Os atletas aqui, eles têm poucos patrocínios, eles ganham muito mal ainda, e eles jogam realmente por paixão. E aí eu decidi escolher outro caminho, que quando eu parei um ano, no 3º ano, parei de jogar para realmente me focar nos estudos. Logo que eu estava de saída do Santos, eu recebi uma proposta para ir jogar na Itália, futsal. Alguns dos meus amigos já tinham ido, né? Alguns dos meus amigos que tinham jogado comigo na Uimpro em 2001, mas eu acabei não aceitando, porque eu estava fazendo faculdade, eu ia terminar minha faculdade no final de 2004 e eu não quis interromper. E acho que foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Na época eu fiquei muito balançado com isso, pensei em largar a faculdade para ir para a Itália, mas acho que foi a decisão que eu tomei mais inteligente da minha vida, eu acabei não indo. Aí terminei a faculdade, aí sim em 2005, novamente recebi uma proposta para ir para a Itália, aí eu fui para a Itália no meio do ano de 2005 para jogar a temporada de 2005 e 2006. Adesso attenzione perché riparte la porta e porta, la palla per Mello in profondità, deve solo appoggiare ed è il gol del 5-2 ancora Edoardo Mello con una grandissima finalizzazione, il 5-2 che la dice tutta su questo. Eu tenho muitos amigos bons, muito bons, melhores que eu, que não viraram jogador de basquete também e teriam todas as qualidades para virar. Incentivo, né, um aspecto que eu acho que falta muito. O padrinho que a gente brinca, né, que é aquela pessoa que vai te ajudar, que tem o contato aqui, o contato ali. Às vezes a pessoa tem, não tirando o mérito de jogadores, mas às vezes tem uma pessoa, um pai, um tio, uma coisa que realmente introduz a pessoa no mundo do basquete, aí ela vai brigar, vai trabalhar e vai ter sucesso, né? Quando terminou a temporada, eu voltei de férias para o Brasil em 2006, no meio do ano de 2006, e
não consegui a minha dupla cidadania, não ficou pronta a minha dupla cidadania italiana, não consegui jogar como italiano. E aí as propostas que vieram para eu retornar à Itália como estrangeiro eram propostas realmente que não me agradaram, o salário não era bom. Então eu acabei desistindo de voltar para a Itália em 2006 e fiquei no Banespa. Aí resolvi ficar aqui no Brasil. O Banespa é um clube de São Paulo, um clube de ponta no futebol de salão. Hoje não tem mais time que disputa, mas na época era um clube que era atual campeão paulista, atual bicampeão paulista. E aí eu tive uma vida difícil também no Banespa, porque eu tinha uma transferência, por conta de ter jogado na Itália, eu tinha uma transferência alta para pagar, né, para retornar ao Brasil. Então eu fiquei no Banespa mais ou menos 4, 5 meses, também sem poder jogar, né, por conta da documentação também. E os caras do Banespa queriam que eu pagasse essa minha transferência para poder jogar no Banespa. E eu achava isso um absurdo, porque eles me queriam lá como jogador, mas eu teria que pagar minha transferência. E aí foi quando eu decidi parar de jogar futebol de salão profissional. Foi nessa época do Banespa, com todas essas dificuldades de transferência, de documentação. E realmente parei, joguei tudo pro alto, falei não quero mais e comecei a trabalhar como professor de educação física. Comecei a dar aula em escola e comecei a fazer minha pós-graduação. Muito complicado você viver do esporte no Brasil, né? Eu acho que você tem que ser muito acima da média. Eu brinco com os meus amigos, falo para as pessoas que eu era um jogador normal. O jogador normal não vai virar profissional. Então acho que ele foi um pouco disso também, o fato de não ter virado profissional. O handball foi essencial para mim, na minha vida, para eu estar onde eu tô hoje. Mas não seria o caminho que eu seguiria pro resto da minha vida. Ele foi assim uma escada, vamos dizer assim. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu vivo, a minha condição de vida, que é uma excelente condição de vida, tudo é graças ao meu trabalho. Nada é graças ao tempo que eu passei jogando futebol de salão. Às vezes eu acordo e todo dia de manhã falo, caramba, né? Por que não deu certo e tudo mais? Mas eu acho que é besteira a gente ficar remoendo coisas. Eu acho que daqui para frente é isso aí. Você para de jogar, você já perde o rumo, você levanta, você não sabe para onde você vai. Você é acostumado a fazer aquilo 20 anos, acordar cedo e treinar, depois jogar. Aí você acorda, o que você vai fazer? Meu nome é Ricardo, tenho 19 anos, sou jogador de futebol, atualmente na Portuguesa. Meu nome é Bruna Rocha, eu tenho 20 anos, sou atleta do Pinheiro de natação. Márcio Vinícius, eu sou jogador de futebol e mês que vem estou indo jogar bola nos Estados Unidos. Comecei jogando na escola, né? Já com uns 8, 9 anos. Eu comecei jogando aos 4 anos, comecei no Vila Galvão, em Guarulhos. Joguei lá, comecei a jogar no salão, joguei uns 2 anos no salão. Depois comecei a jogar salão e campo por mais uns 4 anos. Minha terra, assim, de onde eu vim, é muito quente, então não tinha como, eu sempre tive contato com a água, né? Aí foi vou aprender a nadar, foi isso. Na verdade eu comecei a jogar mesmo com 11 anos, né? Não foi necessariamente, vou começar com 11 anos numa escolinha, como é hoje, né? Comecei a jogar na vila lá e daí entrei num time da cidade, de Carapicuíba, onde eu morava, com 11 anos para 12 anos, no Dentinho. Aí comecei a jogar, né? Comecei a jogar salão, depois com 16 comecei a jogar campo e trabalhar. Aí depois deixei de trabalhar com 17 para 18 anos e fui jogar no convite que eu recebi do Palmeiras. A partir dos 7, 8 anos eu já tinha na cabeça que eu queria ser jogador de futebol já. Com 8, assim, eu já sabia que eu queria mesmo, de verdade. Então, eu jogava pelo Colégio São José do Maranhão, né? Na Série Prata de futsal. Aí acabou o campeonato metropolitano, né, que é do primeiro semestre. Aí o treinador que tinha me levado para lá também saiu, né? Aí ficou sem clube. Ele falou: para vocês não ficarem sem clube, né? Eu mais um ou dois garotos lá. Falou: vamos fazer um teste na Portuguesa, que eu tenho contato lá, né, e tal. Aí fui fazer o teste,
fui bem, né? Passei. Aí joguei, acho que no último ano do Sub-15, né? Eu joguei o Sub-15 e o Sub-17 o primeiro ano. Aí no segundo ano de 17, no segundo semestre, eu recebi uma proposta do Corinthians, né? Para jogar futsal lá. Aí eu falei com os diretores lá da Portuguesa, falei que eu tinha recebido a proposta e tal. Aí eles falaram, se você ficar aqui, a gente promete que coloca você no campo, né? E como é uma coisa que eu também queria, né, jogar campo e tal, acabei optando por ficar lá e tô até hoje lá no campo. Quando eu completei 13 para 14 anos, eu estava voltando da Marginal Tietê e vi uma placa na Portuguesa falando que tinha peneira. Então falei com meu pai e resolvi me inscrever na peneira. Paguei, depois de um mês fui chamado para fazer o teste e fui. No primeiro teste eu joguei com uma categoria acima da minha. Consegui me destacar, marquei, se eu não me engano, 3 ou 4 gols no teste e fui chamado para compor o elenco da minha categoria, que era o Sub-15 na época. Nadava pela minha cidade, aí fui federada pelo Prudentina, é um clube de Prudente, uma cidade vizinha da minha. Aí vim pra cá, pra São Paulo, treinar no Corinthians. Fiquei 2 anos no Corinthians e agora estou no Pinheiros. Esse é o meu 4º ano de Pinheiros. Fiquei na Portuguesa por 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Só que na Portuguesa foi a primeira vez que eu tive uma contusão séria. Na pré-temporada eu machuquei o meu joelho e tive que parar por um tempo. Então, devido a isso, eu parei por 3 meses, fiz fisioterapia. Só que quando eu voltei eu não consegui ter aquele ritmo que eu estava antes. Então eles me dispensaram. Falaram que estava com sobrecarga de atacante e tinha que me cortar. Foi um choque, foi difícil, porque eu estava muito tempo lá e pensei que não ia conseguir dar a volta por cima. Foi uma mudança bem radical, assim. Até no começo eu falei, nossa, tipo, será que eu vou aguentar, né? Porque é morar sozinha, estudava longe, fazia tudo e treinava o dia inteiro. Longe da família, né? Foi bem difícil no começo, mas eu acostumei depois, né? Depois que eu vi que era isso mesmo que eu queria, falei, não, tem que continuar, tem que enfrentar. O processo foi longo, tive que esperar, ter paciência, me adaptar, treinar muito, né? E tive de família muito simples, humilde, às vezes o pai, você não vai trabalhar, você vai ficar nessa e tal. Então a cobrança era muito grande, principalmente em casa. O meu empresário me levou para o Corinthians, logo depois, assim, 6 meses depois que eu parei da Portuguesa, continuei tratando meu joelho, treinando sozinho, me recuperando, fui para o Corinthians. Joguei no Corinthians 1 ano, só que aí começou o conflito com a minha mãe, que minha mãe já achava que eu estava ficando velho para jogar futebol e queria que eu começasse a estudar mais, dar mais atenção para os estudos do que para o futebol. Então foi quando começou a dificuldade em casa, com minha mãe, com meu pai, e foi isso. Sempre teve, né? Minha mãe falou, até hoje, né? Que eu terminei o terceiro colegial, né? E mesmo jogando com contrato e tudo, minha mãe sempre falava, você faz uma faculdade, né? Porque futebol hoje você tá bem, amanhã você já pode ser mandado embora, né? Aconteceu uma coisa no clube e tal. Então sempre, assim, pegaram bastante no meu pé quanto a isso, né? Sempre me fizeram estudar bastante. Precisa ter os dois. Não adianta ter só o esporte, mesmo sendo o que eu quero pra mim, tudo. Acho que tem época, assim, você pode ir sei lá, você tá perto de ir pra Olimpíada. Tem como você só treinar, tá certo? Mas eu acho que conforme o tempo de treino, você tem que fazer faculdade. Eu realmente parei de jogar. Faltando 1 ano, 2 anos para me encerrar minha carreira, que eu comecei a me planejar, fazer algumas coisas, né? Seguir no outro ramo. E lógico que foi um pouco tarde, então a gente não espera isso. Resolvi ir para o Canadá, fazer intercâmbio, aprender inglês.
E nisso eu resolvi fazer um teste nos Estados Unidos para bolsa de futebol, para futebol lá. Aí em julho do ano passado, fui para a Flórida, fiz vários testes em universidades, joguei com pessoas do mundo inteiro e consegui uma bolsa de estudos agora em Oklahoma. Que agora eu estou indo estudar como minha mãe sempre quis e jogar bola como que é o que eu quero. Hoje em dia, no meio do futebol, o dinheiro está pesando muito mais do que uma boa instrução, né? Do que sua capacidade, sua habilidade. Que muito pai banca, paga para o jogador entrar, filho de empresário, treinador jogando. Eu acho que está muito assim nos dias de hoje. O talento não está mais fazendo toda a diferença, não. Na minha época, não tinha tanto esse acesso, né? Era mais difícil. Você tinha que ter uma pessoa para indicar no clube e você treinar, conquistar. Não tinha tantos empresários para colocar você lá dentro e aquela bajulação toda como é hoje. Às vezes tira o lugar de gente que tem habilidade, que tem o dom para jogar bola, que é o que quer fazer e que muitas vezes precisa por não ter uma condição financeira tão boa. Então, assim, eu vejo que hoje o futebol ele virou muito que empresa, negócio mesmo. Tem que dormir cedo, não pode sair pra balada, beber de jeito nenhum. Muitas vezes deixo de viajar com os meus pais até, porque eu tenho que estar treinando todos os dias certinho. E, tipo, feriado não existe, férias é uma semana depois do campeonato e morreu. Eu não posso beber, não posso ficar acordado até tarde e tal. E você tem que pensar, pô, no dia seguinte isso pode me prejudicar, né? Eu não vou conseguir correr, não vou conseguir ir 100% para um treino, isso aí pode afetar, já afeta para o jogo, sabe? Você pode perder posição e tal. Então sempre tem que pensar no dia seguinte, né? A alimentação, não pode comer qualquer coisa. Tipo, McDonald's jamais, assim. Tem muita coisa que a gente abre mão. Para você ser um atleta hoje, você chegar a ser profissional, primeiramente, para um garoto de 14 anos, tem que se dedicar na escola, não usar qualquer tipo de bebida, sabe? Usar o corpo dele como se fosse uma máquina, uma ferramenta de trabalho, porque hoje você tem que ser melhor que os outros hoje na parte física. Então, se você sair, for fumar, for beber, ou for usar droga, principalmente, você não esquece. O primeiro contrato foi quando eu vim para o Pinheiros, 4 anos atrás. Como foi na época assinar o seu primeiro contrato? Foi tipo, nossa, é sério mesmo. Foi meio isso. Numa terça-feira o diretor chegou para mim e falou: a gente tá vendo um contrato profissional para você, né? Então amanhã vem aí com seu pai pra gente acertar os detalhes, né? Porra, eu nem acreditei, né? Nem pensava nisso e tal. Mas, porra, foi uma coisa que me incentivou muito, né? E dá ânimo para você continuar jogando, continuar trabalhando, né? Então foi bem importante isso. O jogador se prepara muito para começar e que não se prepara para parar. Isso é verdade. Porque o jogador ele vai esticando a carreira dele, vai. Chega uma hora que cai a ficha, ele começa a se cobrar, fala, pô, será que eu estou agindo corretamente? Eu estou enganando o cara que está me contratando? Então, eu acho que para isso ele tem realmente que se preparar psicologicamente, porque é uma coisa que você fez desde de garoto e você só viveu fazendo isso. Aí você de repente tem que parar com aquilo, então acaba, né, o glamour, vai acabando aquele prestígio que você tem, as pessoas acabam, né, saindo um pouco do seu lado, então você vira uma pessoa normal. Eu realmente passei por isso, eu adoro, ainda jogo, brinco, né, mas não com responsabilidade de valer 3 pontos, de estar disputando o campeonato, essas coisas todas. Então eu me preparei muito para esse momento. Então eu curto, brinco, me divirto,
Sei que hoje eu já não sou mais um jogador, eu sou um ex-jogador. Sérgio faz uma defesa incrível no canto esquerdo. Você sempre tem que almejar algo maior, né? Hoje eu estou jogando na Portuguesa, mas o sonho de qualquer jogador ali é você estar num clube grande, né? Primeiramente do Brasil, né? Se é um Corinthians, um São Paulo. Isso para o futuro próximo é isso que eu almejo, né? Eu pretendo tentar me profissionalizar nos Estados Unidos, conseguir jogar numa liga por lá, terminar os meus estudos para ter um plano B, porque eu sei que a carreira é curta de jogador de futebol. E isso aí, né? Agora eu espero o melhor, né? Eu tenho foco Olimpíada de 2016. É o meu foco, o meu grande sonho e é isso que eu quero, que eu procuro. Cara, eu analiso minha carreira que eu fui um cara abençoado. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que durante todos esses 20 anos de carreira, se não me engano, 22 anos, eu me doei ao máximo nas equipes que eu fui contratado, fiz o meu melhor. A única frustração que eu tive é que eu não cheguei na seleção brasileira. Mas eu me considero assim um goleiro que estive à altura, né? Só não fui realmente de repente por causa de político ou de padrinhagem, mesmo que eu não tinha empresários, que hoje tem muita gente que tem, que só você, né, fazer um esforço você coloca lá dentro. Então eu tenho só esse lado comigo, mas não me arrependo de nada não, só agradeço a Deus pela minha carreira. Get back what they've taken from